que se transformaram, mas preferiram ficar na Andifes também. Participam do CONIF e estão formalmente na Andifes, mas não participam no dia a dia. Simplesmente é uma formalidade. Como é que a gente se organiza? Isso aqui, por favor, não é uma estrutura administrativa, é uma estrutura política que eu queria passar essa ideia. Tem o Conselho Pleno da Andifes, que é formado por todos os dirigentes, todos os reitores que fazem parte, cada universidade tem no seu meio, tem na sua representação uma participação no Conselho Pleno. Um dado importante, o voto da reitora da UFRJ, a professora Denise, vale tanto quanto o voto do reitor da Amapá ou do Cariri. Cada cabeça é um voto, independente do tamanho da universidade. O Diretório Nacional, que tem uma diretoria e representantes regionais, Conselho Fiscal com a função normal, a diretoria executiva, que é formada por 5 reitores, um presidente e 4 vice, hoje o nosso presidente é o professor Ricardo Marcelo, da Federal do Paraná, a secretaria executiva, que ocupa a titularidade, que tem as funções colocadas aí e outras tantas. O que é importante desse desenhozinho desse slide? Quem decide a política na Andifes é o Conselho Pleno. São os reitores reunidos, todos eles. Então, estar nesse ambiente ou não estar nesse ambiente, que tem reuniões ordinárias, mensais, é uma opção do reitor querer participar do processo de debate nacional ou não. Todo reitor pode, deve, e é recomendável, e é positivo para a Andifes, participar. Quando algum reitor toma a opção de não participar desse coletivo, ele está saindo do debate por opção e está levando consigo a sua comunidade. A expectativa é que o reitor chegue nesse coletivo com as ideias da sua comunidade, seja do Conselho Superior, seja o que ele capta no dia a dia. Pois bem, então nós temos um Conselho Pleno da Andifes que discute as linhas políticas e os conceitos da Andifes. Também trabalhamos com comissões temáticas, reunidas por até 10 pessoas, reitores ou vice-reitores, que têm uma dinâmica de tempos em tempos a gente avaliar quais são os temas relevantes, mas geralmente são temas mais transversais, onde se discute sem a perspectiva de uma solução gerencial, mas uma solução conceitual, autonomia, comunicação, desenvolvimento acadêmico e assim por diante. E temos, esse é um outro ponto que eu queria chamar a atenção das senhoras e senhores, colégios e fóruns. Todos aqui sabem da existência do FORGRADE, do FORPROP, do FORPLAD, são fóruns de pró-reitores que reúnem os respectivos representantes de cada universidade. O FORGRADE é um bom exemplo, é uma instituição que reúne o Fórum dos Pró-Reitores de Graduação do Brasil inteiro. Então, reúne as federais, o CONIF, as particulares estaduais, tem em torno de 600 pró-reitores. Sempre existiu e tem um tempo de existência talvez mais antigo do que a Andifes. O que é que nós descobrimos, percebemos e tentamos implementar? Que era preciso que os nossos pró-reitores tivessem um espaço próprio para a discussão dos temas das universidades federais. Mas não era só um espaço próprio. A existência de colegiados, representantes das federais, nas diversas áreas das pró-reitorias, também seria um instrumento fundamental para a consolidação daquilo que eu falei no começo, do sistema nacional. Você não consolida o sistema reunindo só os reitores na cúpula. Você ajuda a consolidar esse sistema quando você cria os colégios e fóruns das diversas áreas, porque ali você faz a interação, inclusive, de políticas de cada área, que é um dos grandes méritos desses colégios e fóruns, onde as políticas públicas relativas à graduação, por exemplo, para ficar nesse mesmo tópico, são compartilhadas. SISU, por exemplo, processo de seleção, evasão, que é um debate muito intenso que nós estamos fazendo agora, todos eles, você reunindo 69 pró-reitores, você tem chance de amadurecer. Mais uma vez, quem é que perde quando está fora desse colegiado? 1, 2, 3, 4 que saem ou 60 que ficam? Então, essa é uma questão que se coloca sempre. Como o objetivo da Andifes não é dialogar com as pessoas, é com as instituições e com os coletivos perdem quando saem. Então, os fóruns têm o papel de consolidar o sistema nacional, o Conselho Pleno é o ambiente natural do Conselho Nacional, do Sistema Nacional, e na medida que o reitor se abstém de participar, ou que o pró-reitor se abstém de participar, esta instituição acaba tendo prejuízos que é mais localizado para ela, mas não é para esses representantes, não é para o CPF, é para a instituição, para o coletivo. Então, nós temos colégios e fóruns. Por que colégios? Porque os fóruns existiam antes e nós criamos colégios que são restritos ao ambiente das universidades federais, da Andifes. E os fóruns
Aqueles mais antigos, como esses aqui, são fóruns também da Andifes. Aquele que eu me referi, o Forgrade, por exemplo, este não, esse de quem quiser entrar, eu não tenho gerência e gestão sobre ele. Inclusive, estava havendo reunião hoje do Forgrade em Recife, hoje e amanhã, se não me engano, e eu vou participar do Cograde, que começa no dia 14. Pois bem, o que eu quero deixar de mensagem sobre o que é Andifes? Nós temos um conselho pleno que reúne todos os reitores, cada cabeça é uma sentença, um voto, todos do Brasil inteiro. Nesse conselho pleno que decide a política, em última instância, tem o reitor do Rio Grande do Sul, tem o reitor do Rio Grande do Norte, tem o reitor do Mato Grosso, tem o reitor do UFRJ, ou seja, a diversidade nacional do ensino superior público gratuito das federais se coloca nesse ambiente. Isso é fundamental para que a gente tenha a superação de desequilíbrios, porque é o debate político que se faz no ambiente que tem repercussão para as políticas públicas. E os fóruns e colégios têm a mesma função no âmbito mais focado de cada pró-reitoria. Algumas pessoas me perguntam, hoje menos, felizmente, dada a publicidade que a Andifes adquiriu nos últimos anos, o que a Andifes faz? Só reúne os reitores? Então, quando a gente reúne, a gente procura dar algum assunto interessante para os reitores, para que eles possam debater esse assunto interessante, desse assunto interessante, desse debate, gerar posições sobre políticas públicas, a serem cotejadas aquelas que são apresentadas e a serem apresentadas pelo Executivo e pelo Legislativo, ou que surgem na sociedade, ou serem construídas internamente e serem colocadas à disposição da sociedade, seja por apresentador executivo ou legislativo, no debate da comunidade. E aqui eu vou citar algumas políticas nas quais a Andifes esteve envolvida e falo com segurança que é muito difícil ter alguma grande política educacional ou de ciência e tecnologia que a Andifes não tenha se debruçado, se dedicado intensamente no debate, seja diretamente no Executivo, nos ministérios, secretarias, CNPq, CAPES, ou seja diretamente no Congresso Nacional, onde, na maioria dos casos, essas normas públicas são aprovadas. Então, estamos presentes no Congresso permanentemente, levando o quê? A posição da Andifes, construída como? Com a contribuição técnica e política dos fóruns e colégios e no Conselho Pleno da Universidade. Talvez a lei mais importante da educação, a LDB. Passamos 10 anos discutindo a LDB. Todo mundo sabe aqui que foi um período longo de aprovação da LDB, com idas e vindas. Plano Nacional de Educação, e aqui eu me refiro ao plano anterior, não é esse que está em vigência. Participamos também. Lei do Bem, Lei do Pré-Sal, que todos conhecem, pelo menos ouviram falar, que está em processo de desconstrução, pelo menos do Pré-Sal já foi. Eu vou falar sobre isso mais adiante. A lei de cotas, o Plano Nacional de Educação, que é este que está em vigência agora, que vence em 2024. O Marco Legal da Ciência e Tecnologia, a Emenda Constitucional 93, que botou ciência, tecnologia e inovação na Constituição. Não tinha inovação na Constituição, e aí os órgãos de controle criticavam as universidades porque faziam convênios por meio de fundação diretamente, sem respaldo legal. Mas esse é um outro debate que podemos fazer algum dia, viu, Custódio, se quiser. A burocracia para o exercício da ciência, tecnologia e inovação nas universidades, que leva, muitas vezes, a caminhos que não são os mais apropriados. Leis orçamentárias. CLDB é a lei-mãe da educação. Toda lei orçamentária é a lei-mãe de qualquer país, de qualquer sociedade, de qualquer estado. E nós participamos de todas elas, da atual, inclusive, depois eu vou falar sobre ela mais detalhadamente, rapidamente também, desde que começamos a funcionar no Congresso Nacional como Andifes. Então, relator geral, lei de orçamento para cada universidade, e sempre apresentando a Andifes, as políticas públicas, o que permitiu, inclusive, que hoje tivesse uma consolidação tal que nós vemos e observamos a Andifes representando as universidades na mídia, na opinião pública, no espaço coletivo, de forma mais tranquila e perene, e, mais importante, com legitimidade e credibilidade. Para não imaginar que a gente trata só das questões da Universidade Federal, tanto a LDB, que versa sobre tudo na educação, nós também nos empenhamos para ajudar a aprovar o Fundef, lá atrás. Em seguida, nos empenhamos para aprovar o Fundeb, ou seja, a nossa preocupação com a educação básica, enquanto política pública, por parte da Andifes, também é igualmente relevante como qualquer outra. O Enem, Programa de Ciência Sem Fronteiras, Sistema de Seleção Unificada, tudo isso nós participamos intensamente de algum lado da mesa. Ou o lado que propunha, ou o lado que debatia, procurando sempre aprimorar. Então, fazendo um pequeno parêntese, se quer saber o que a Andifes faz, ela ajuda a fazer todas essas leis, por exemplo. Ajudou a fazer. Ao final do debate das leis, elas são
aprovadas, promulgadas, sancionadas ou vetadas com as nossas posições? Praticamente nunca exatamente as nossas posições, mas certamente todas elas com alguma contribuição nossa, seja afirmativa, incluindo alguma coisa, seja criticando, retirando alguma coisa, que a construção de lei se faz assim. 2 programas públicos altamente relevantes e muito conhecidos, de autoria da Andif, no sentido que começou o debate na própria Andif, repito, naquele fórum que reúne todos os reitores, onde o reitor, estando lá, pode contribuir para o debate. O Reúne, que é famoso e reconhecido, que mudou a cara do Brasil em termos de ensino superior, mudou o perfil de distribuição, e o PNAES, Programa Nacional de Assistência Estudantil, que é a forma de apoiar a permanência daqueles alunos que têm alguma necessidade socioeconômica. Esses 2 movimentos mudaram o Brasil e mudaram a universidade. Eu afirmo sem dúvida, sem medo de errar, que a Universidade Federal do Ceará é outra hoje, depois do Reúne e depois do PNAES. A porta da diversidade foi aberta com esses 2 programas. Precisa ser mais aberta ainda, ser mantida aberta, e mais importante, a porta de saída, esse é um outro debate, tem que ser no caminho certo, no momento certo, para que você saia por ali, no momento certo. Então, o PNAES tem a função de fazer o aluno ficar, ter êxito e sair na porta certa, no momento certo. Eu me refiro, ou seja, temos muita evasão ainda e muita carência, a gente precisa olhar isso com mais atenção. Por ocasião do Reúne, ou seja, a gente conta as vitórias, mas também tem que contar as derrotas que nós tivemos também, né? Que elas nos compõem, né? Nossa, individualmente, mas também a personalidade institucional. Por ocasião do Reúne, nós fizemos um debate muito intenso com o MEC, que queríamos incluir a pós-graduação como possibilidade de crescimento já naquele momento. A Andif foi derrotada nesse debate, ou seja, o Reúne não prevê uma expansão da pós-graduação. Então, nós construímos uma proposta, PAPG, e apresentamos uma proposta, no meu entender, bastante bem construída, com o fórum de pós-graduação, com os setores produtivos, com os setores sociais. Onde é que a gente precisa de pós-graduação na Amazônia? Para qual área? Quem é que a gente tem de quadro lá? Então, esse mapeamento apresentamos para o governo. Então, para tal região, esses são os quadros que nós temos, que existem no país, e a sociedade lá se organiza economicamente, socialmente, em torno dessas áreas. Então, seria importante que tivesse lá, e já tem uma base, o laboratório tal, que pode fazer isso. Um trabalho de quase 1 ano, mas não tivemos sucesso. Apresentamos e lá ficou dormitando. Em 2008, isso. Em 2012, nós fizemos uma discussão que nós queríamos ampliar a excelência e a internacionalização das universidades. Também fizemos um trabalho grande e apresentamos, está nas gavetas da Andif, apresentamos lá também. Então, o que eu quero dizer é que o fato da gente perceber, identificar setores, áreas relevantes e dedicar não necessariamente se transforma em política pública, independente do esforço que se faça. Então, tem que ter uma permanência e uma persistência na defesa daquilo que a gente acredita, porque, senão, de 4 em 4 anos, muda. Um programa de desenvolvimento das universidades, em 2014, que a ideia era, numa perspectiva mais avançada do Reúne, fazer um novo projeto, que há essa defesa até hoje por parte da Andif, onde cada universidade pudesse definir qual é o seu programa de desenvolvimento, levar ao MEC, negociar com o MEC, diferentemente, respeitando a autonomia de cada um, mas com um planejamento de financiamento de 10 anos, que pudesse ter o começo, meio e fim, que transpassasse mandatos de reitores, de pró-reitores, gerações, como um projeto da universidade. E sendo revisado a cada no 5º ano. Está lá também. Um dado que não aparece escrito aqui, mas eu queria ressaltar, do papel da Andif, para entender como... quando eu falo do papel da Andif, eu não estou fazendo um autoelogio a uma instituição, eu estou dizendo como é importante que cada universidade participe dessa instituição, porque ela fica forte e assim atua nas políticas que interessam. Não há um fato político mais relevante que a Andif tenha se omitido. Vou pegar 2 recentemente. O impeachment da presidente Dilma, nós tivemos manifestação clara sobre esse assunto, e debate sobre a emenda constitucional 95, que não aparece especificamente aqui, mas são debates que vão além da formulação de um projeto de lei ou outro, de uma política pública ou outra. São debates que envolvem a sociedade conceitualmente e são determinantes. Temos um conjunto de publicações grandes sobre vários temas. Eu vou fazer menção a essa que aparece aí com o ministro Fachin, e trouxe aqui até 2 cópias, que depois eu vou deixar com a coordenação da mesa. Por que eu faço questão de mostrar essas 2 cópias, essa publicação?
Porque entre as coisas importantes que a Andifes fez nos últimos tempos, eu reputo a defesa da democracia talvez seja a mais importante. Ainda no começo deste ano, nós, a Andifes, os reitores, preocupados com as notícias e com os posicionamentos que transpiravam, caminhavam na sociedade de questionamento das eleições, de questionamento do processo eleitoral, resolvemos nos articular, nos manifestarmos em defesa da democracia e do processo eleitoral. Ainda em abril, nós estamos agora em dezembro, a Andifes procurou o presidente do TSE para hipotecar o nosso apoio ao processo eleitoral, reconhecendo a lisura das urnas, a lisura do processo, e afirmando, enquanto parcela significativa da sociedade, estaríamos vigilantes e atentos a qualquer tentativa de burlar esse processo. Hoje parece como uma coisa dada, uma coisa resolvida. Ontem até algumas pessoas ficaram assustadas e eu estava tranquilizando. Aquilo ali para mim é bobagem, mas falavam aquilo que aconteceu em Brasília ontem. Aqueles são doidos soltos. Nossa tarefa agora é ver como é que a gente bota os doidos para dentro de novo. Mas isso aí falaremos mais adiante. O fato é que a Andifes se preocupou de usar o seu prestígio político como conjunto de universidades federais que tem relevância e tem responsabilidade com a democracia brasileira, para além da responsabilidade com a educação, ciência, tecnologia, extensão, tudo isso, com a democracia também. Momentos depois, nós tivemos o prazer de receber a visita do ministro Fachin, à época ainda presidente do TSE, que proferiu um discurso na Andifes, que, a meu ver, é um discurso histórico que registra o momento, registra o papel do TSE e registra também o papel da Andifes na defesa da democracia. Tanto quanto ampliar o orçamento para ter qualidade nas universidades, para que a gente possa expandir e ter as despesas pagas, eu reputo a defesa da democracia com igual relevância como a ação da Andifes. Talvez nós sejamos de uma geração que não temos vivido um momento sem democracia nas universidades, mas eu temo que seria inviabilizador de muito daquilo que se faz. Então, este talvez tenha sido um dos aspectos mais importantes que a Andifes teve nos últimos tempos, que Andifes, aquele sistema nacional composto por todas as universidades federais, que tem capilaridade, relações políticas nos estados, respeito da sociedade, que empresta esse cacife dela para poder defender a democracia. Não para defender uma pessoa ou outra, uma candidatura ou outra, mas a democracia. Aqui começa uma pequena linha da história, que alguém me perguntava, quanto tempo você está na Andifes, Gustavo? Eu falei, já tem algum tempo, mas eu tenho 3 slides que mostram bem o papel da Andifes, desde quando começamos a Andifes com a professora Vanessa, em 1990, reitora da UFMG. Eu acho que está dando para ver bem aí, está dando para ler. E assim fomos, reitor maculando da UFRJ, de várias universidades. No meio nós temos o ministro da Educação à época. Eu entrei nessa partezinha aí do Heraldo Tinoco, contratado pelo Maculando, depois de lá para cá eu vim em todas as gestões. Mas aí o presidente, a universidade que ele fazia parte, e o ministro à época, naturalmente, quando eu boto ministro, não é uma só lembrança nominal, que todos merecem respeito, mas, sobretudo, uma lembrança das políticas públicas que tiveram naquele período. Aí, já no momento seguinte, com o ministro Cristóvão Buarque, o ministro Tasso Genro, o ministro Fernando Haddad, respectivos presidentes da Andifes. Até os dias de hoje, começamos com a reitora Ângela do Rio Grande do Norte, que era o ministro Mendonça Filho, Ocieli, Ricardo Vélez, aí é um período, vamos chamar assim, eu deixei da mesma cor, mas se pudesse, deixaria de cores mais escuras. Estamos agora no ministro Vitor Godoy e o nosso presidente Ricardo Marcelo. É verdade que eu transitei por todo esse período, como eu falei, desde o Heraldo Tinoco até agora, o que me permitiu ver esse crescimento da Andifes de forma muito presente, e o que me dá muito orgulho. Rapidamente, em 2003, nós tínhamos 152 campos, essa é a evolução. Com essa distribuição por regiões, capital e fora da capital. Aqui algumas reuniões que nós fizemos, então observem, por favor, em 2012, nós fazíamos discussão de novo, já na Andifes, para temas que são permanentes e precisam ser revisitados constantemente.
Pessoalmente, eu acho que nós temos que promover esse debate novamente. Mas aqui eu estou querendo muito mais mostrar, de forma muito pontual, nós temos centenas de imagens da Andifes que poderiam retratar o que eu estou tentando falar agora, da relevância da Andifes, e repito, por favor, me perdoe a repetição. A relevância da Andifes se sustenta na participação coletiva das universidades no Brasil inteiro. A Andifes é importante porque as universidades participam, não é uma entidade que tem importância em si, tem importância na sua capilaridade, nos seus componentes. Em 2013, nós discutimos comunicação, fazíamos 7 encontros de comunicação. Eu peguei algumas fotografias assim, que são mais ilustrativas e talvez mais pitorescas. Aqui é o presidente do Senado. Não sei se todos identificam esse presidente. Ele é o pai da senadora Ramos Tebet. Esse é o senador Ramos Tebet. Então, a senadora teve um pai presidente do Senado. Também não é uma geração natural, não. Tem antepassados como no Brasil inteiro. Já foi presidente do Senado, inclusive o pai dela. Então, essa política familiar nos acompanha há 500 anos, né? E aí era a reunião do Andifes. Aqui é a reunião com o Renan Calheiros, com a direção do Andifes. Já era outro presidente do Senado, a Andifes já era outra direção, mas nós estávamos lá discutindo, ou seja, estamos presentes na direção do Senado, das casas legislativas. Aqui na Comissão de Ciência e Tecnologia, com alguns debates, o presidente da comissão, esse é o centro aí, a próxima bandeira, é o Vital do Rego, que hoje é ministro do TCU e cuida das universidades. Aqui com o presidente da Câmara. Confesso que esqueci o nome dele, do Rio Grande do Norte, PMDB do Rio Grande do Norte. E aqui eu quero mostrar a participação da Andifes de um momento que nós precisamos recuperar, de interação com as políticas públicas, inclusive com o alto escalão de cada governo. Aqui nós temos a presidente, a professora Ana Lúcia Gazola, que é reitora da FMG, à esquerda, o deputado Carlos Abicalil, que era presidente da Comissão de Educação na Câmara, o ministro Tássio Genro, o professor Maculan, que à época era secretário da CESU, aquele que me contratou lá atrás, o professor Cícero, que é vice-presidente da Andifes. O importante aqui, era na sede da Andifes que eles estão discutindo. Aqui, o ministro Cristóvão Buarque. Por que eu estou demonstrando isso aí? Ele era ministro, estava despachando e discutindo com a Andifes na sala da Andifes. Então, de um momento onde o ministro hesita em receber os reitores, e lá atrás, na construção da Andifes, o ministro ia dentro da sala da Andifes para discutir as políticas. Essa é a diferença que eu quero mostrar. Que não é pouca diferença para você ter uma valoração sobre o respeito às entidades, sobre o tema. Aqui tem o presidente da CAPES, presidente do CNE, presidente da secretária da CESU, discutindo o Reúne em 2010. Aqui, quando entregamos ao ministro Tássio Genro uma proposta de reforma universitária, que era a proposta dele no debate lá atrás. Aqui já é um outro momento, ou seja, a Andifes está fazendo a proposta na sala do ministro, não estava lá para discutir outra coisa a não ser política pública. Aqui uma reunião da Andifes ainda, quando estava o ministro Guxiquem da Comunicação e o ministro Eduardo Campos, da Ciência e Tecnologia, que também foram na Andifes para discutir suas respectivas políticas. Eu quero dizer com isso da importância que é o reitor de cada universidade estar participando desse debate. Não é importância só para a Andifes, é para cada universidade. Então, quando se ausenta desse ambiente, está tirando a oportunidade daquela comunidade, daquela universidade, de contribuir para o debate de alto nível e desse definidor de políticas públicas no país. Aqui parece a comissão de transição, mas não era a reunião do Andifes, com o ministro Fernando Haddad, com o ministro Paim. Isso alguns anos atrás. Aqui com a ministra Ideri Salvati e com a hoje governadora Fátima Bezerra, que à época era deputada. Nós fomos lá apresentar propostas e estudos que fizemos dentro do Palácio Planalto para discutir assuntos relevantes também. Aqui o presidente da República recebendo todos os reitores em um ano. Numa prova maior de reconhecimento de uma instituição pública, da universidade, quando o mandatário maior de uma nação os recebe de forma transparente e coletiva para poder valorar e valorizar esse ambiente, esse coletivo. Isso foi em um ano, esse aqui foi outro ano. Brincam muito comigo que muda o presidente da Andifes e muda o ministro, mas eu e o Lula ficamos. Ele saiu um pouquinho e agora está voltando, vai me ajudar na próxima foto. Aqui em outro momento, outro ano.
Então, nós tínhamos, uma vez por ano, pelo menos, uma reunião formal dos reitores das universidades federais brasileiras com o presidente da República. Isto é um marco, isto é relevante. Não para as pessoas que estão lá, mas para a instituição Universidade Federal. Essa aqui também é muito ilustrativa do que é a nossa expectativa para os próximos tempos. Uma reunião no Palácio do Planalto, aqui a discussão central era autonomia e hospitais universitários, antes da criação da EBSER aqui, inclusive. O presidente da República tomou a seguinte iniciativa, convidou todos os reitores, mas botou ao seu lado para escutar nossas propostas e interagir com os problemas, o ministro da Ciência e Tecnologia, o ministro da Saúde, o ministro da Educação e o ministro do Planejamento. O resultado pode até não ser o que a gente quer, mas o ambiente é o que a gente quer, de diálogo com quem decide respeitosamente as questões. E cerimônias do Palácio do Planalto, Andifes, as universidades, vocês estavam permanentemente presentes naqueles temas correlatos, por exemplo, educação, o tempo inteiro. Então, aqui nós observamos o presidente, o ministro e o presidente da Andifes, o professor Edivar. Aqui o presidente da Andifes era o reitor Oswaldo Duarte de São Carlos, e toda também a equipe no Palácio do Planalto. Essa aqui talvez seja mais ilustrativa. Vemos aí nosso colega, meu querido professor Gesualdo, à esquerda. O que tem de significativo aqui talvez tenha sido a expressão mais relevante de respeito às universidades federais do ponto de vista institucional. Numa missão internacional, a presidente Dilma levou ex-presidentes da Andifes como parte da apresentação, como parte da comitiva presidencial. Me perdoe, não é nenhuma censura de uma ordem religiosa, mas não se levou pastores, se levou reitores de universidades federais. Isso não é pouca coisa. Isso é dar a relevância que a universidade tem. O presidente de um país chega com seus reitores, com as suas universidades. É outra perspectiva. Pode levar os pastores também, pode levar os empresários, deve levar. Leve o atleta, mas, por favor, leve as universidades federais. Aqui em outro momento, novamente, isso aqui não é a comissão de transição, porque nós vemos aí o Painho e o Luiz Cláudio, que estão lá na comissão hoje, mas aqui era o ministro e o secretário executivo. A presidente Dilma parece que não estava muito feliz nesse dia. Nesse aqui também não. Mas, para não falar que eu estou fazendo um estereótipo, nesse ela está ótima. Ó. Muito bem. Encerrado a história, vamos falar do presente. Nós chegamos aqui nesse dia de hoje, nesse momento político do Brasil, na conjuntura, todos aqui têm clareza que se poderia fazer um processo histórico, que se pode fazer um recorte no ano passado, há 4 anos atrás, há 6 anos atrás ou há 500 anos atrás. Todo ele é precedente. Eu não vou tanto há 500 anos atrás, mas vou tentar pelo menos há 6 anos atrás, quando foi substituída a presidente Dilma para aquele processo absolutamente questionável. De lá para cá, nós tivemos 6 anos de desconstrução bastante consistente. A emenda constitucional 95, todos conhecem, aquela do teto, ela impede, na prática, e era sabido por todos, o desenvolvimento da permanência das políticas públicas de um modo geral, e em especial as políticas sociais. Saúde, educação, ciência e tecnologia. Então, nós estamos, desde esse período, sob a égide dessa emenda que agora explodiu. Em paralelo a essa emenda, mas só para a gente ilustrar, de lá para cá, uma coisa que todos nós sabemos e está no nosso dia a dia, as bolsas da CAPES não foram reajustadas. Um dos argumentos era a emenda constitucional. A consequência vocês melhor do que eu sabem. De lá para cá, o salário mínimo não teve nenhum reajuste real. Parece que saiu a medida provisória ontem, dando o primeiro reajuste real nos últimos 6 anos. Eu não confirmei isso hoje. De lá para cá, então, nós vemos que quem ganha salário mínimo não teve reajuste real. Quem faz ciência e educação, estudando, não teve reajuste. A tabela do imposto de renda, nós, a famosa classe média, não tem reajuste desde 2015. Então, botava um tampão em cima e depois ia de, vamos dizer, segmento em segmento, reforçando esse tampão. Imposto de renda, salário mínimo, bolsas. E, no meio do caminho, se fez uma reforma trabalhista.
E no meio do caminho se fez uma reforma previdenciária. Alô? E no meio do caminho se fez uma reforma do ensino médio. E, para azar de todos, não se pode culpar ninguém a chegada, mas a permanência, a forma de tratar, tivemos uma pandemia de Covid nesse período. E agora? O que nós podemos esperar do futuro? Eu quero começar a falar rapidamente do futuro para que a gente possa abrir esse debate, dizendo que, ainda que este passado recente, os últimos 6 anos, tenha sido bastante draconiano com a sociedade brasileira, com os trabalhadores brasileiros, com a educação brasileira, com a ciência e tecnologia brasileira, quando me perguntam o que a Andifes fez, eu falo, ela não fez sozinha, fez com um conjunto grande da sociedade, ela resistiu. E isso não é pouca coisa diante daquilo que eu acabei de mostrar para vocês. A Andifes, as universidades resistiram. Em alguns lugares com maior enfrentamento, outros lugares com menor enfrentamento, mas em todos os lugares com muita altivez e com muita segurança. O que aconteceu no dia 30 de outubro não foi simplesmente um resultado eleitoral. Pessoalmente, por mim, almejado, respeito quem pensa diferente, espero que aceite o mais breve possível, mas o que aconteceu ali foi a interrupção do processo de desconstrução do Estado e de políticas públicas que vinha de forma acelerada. Só de pensar o que poderia acontecer e está acontecendo hoje, se o resultado fosse diferente, já me dá um certo arrepio. Então, resistir foi o que se pôde fazer e de forma muito importante e determinante para que se desse uma trajetória diferente da história do Brasil nos próximos anos. Vamos ter isso claro e eu defendo isso a todo momento. Parece que pouca coisa foi feita, porque não aparecem prédios, não aparecem obras, não aparecem iniciativas, novos projetos, mas o momento era e foi de resistir. De um modo ou de outro, nós resistimos. E agora, no futuro que eu acredito, dado a desconstrução que ocorreu nos últimos tempos, de políticas públicas e do Estado, quando eu falo do Estado, eu falo dos instrumentos que o governo tem, administrativos, também de operar em políticas públicas. Não basta você botar o orçamento na CAPES, para pegar um exemplo simples, que todo mundo aqui conhece. Você tem que ter uma CAPES estruturada e tem que ter pessoas que entendem do que está fazendo para poder aplicar as políticas públicas. Começar quase do zero. E assim é na graduação. E assim é na saúde. E assim será em qualquer área, porque vai ser um governo de reconstrução. Politicamente, eu tenho um entendimento de que é um governo de uma frente ampla. Não será o governo do PT, nem o governo do Lula. E se for, na minha opinião, vai dar errado. Porque a desconstrução for de tal ordem que a reconstrução tem que ser feita aos poucos. Não será uma transformação da água para o vinho ou do negativo para o positivo de uma hora para outra. Não há condições orçamentárias e sociais, dado tendo em vista o resultado das eleições, que foram 53%, 54% a 47%. Então, eu espero que tenha um governo de frente, organizado politicamente, com um projeto mínimo de reconstrução que mude questões estruturantes, como, por exemplo, a política fiscal da Emenda Constitucional 95. Se tiver maioria para mudar isso, já é um grande avanço. Porque, tendo condições orçamentárias de investimento, você pode trabalhar nas políticas públicas. É um governo que tem que ter outra relação com o serviço público e os servidores públicos. Não falei naquela fase anterior sobre não aumento do salário mínimo, não aumento de bolsa, não aumento da tabela. Também não teve reajuste, nem concurso suficiente para servidores públicos, que talvez seja a forma mais eficaz de você desconstruir políticas públicas do próprio Estado. Então, a minha expectativa é que um governo de frente, tendo sido vitorioso nas últimas eleições, possa, nos próximos meses, criar condições para os anos seguintes de implantação de programas, de fato, que retomem o avanço. Quais condições são essas? A primeira, eu já disse, na minha opinião, é a condição orçamentária. É mudar o entendimento de que o orçamento tem que ser um orçamento que tem controle fiscal pleno e absoluto, que vem, inclusive, impedimento a políticas públicas. É possível, já foi demonstrado, fazer as duas coisas. Pessoalmente, eu acredito que o ministro Haddad vai conseguir fazer pela capacidade dele.
Mas mais do que isso, eu mostrei aquelas fotografias da Andifes reunida com o presidente para mostrar o espaço do diálogo. Mais do que isso, eu dizia, mais do que ter orçamento, você tem que ter a construção das políticas públicas ou reconstrução envolvendo a sociedade e os atores. Nenhuma política pública que seja colocada por algum gênio da raça para ser implementada terá pertinência, terá consistência e terá facilidade de ser implementada. Se ela não for construída com a participação dos atores relevantes em cada área, não vai adiante. E aí está, para dizer uma palavra comum, talvez imprópria para o termo, aí está a ciência do próximo governo, que é um governo de frente. Se é difícil conciliar políticas públicas dentro de um único partido polêmico, com posições distintas, imagine na frente. Por isso eu acho que quis o destino que colocasse talvez a pessoa com maior capacidade de fazer isso neste momento da história, que é o presidente Lula. E não sendo ele capaz, talvez tenha colocado a segunda maior pessoa para fazer isso, que é o vice-presidente Alckmin. Talvez os dois consigam juntar o diálogo de forma que crie espaços onde cada um de nós, nas nossas concepções políticas, nos percebamos participando da construção de políticas públicas que terão respaldo financeiro a partir do fim da Emenda Constitucional 95. Quais as políticas públicas? Eu me atrevo a falar de 2 ou 3, porque não tenho elas na cabeça para ser coerente com o que eu acabei de falar. Posso dar palpite em várias, mas nenhum dos meus palpites pode ser o palpite que vai prevalecer, porque o ambiente tem que ser coletivo. Eu acho que a interação das universidades, a integração, mais do que a interação com a educação básica, é uma coisa que nós estamos devendo ao Brasil. E, por favor, por mais que se argumente que a universidade faz muito, na prática, do ponto de vista dos gestores municipais e estaduais, não veem a participação da universidade efetivamente. Hoje nós temos, todos observaram, uma diminuição abrupta do número de candidatos ao Enem, de 5, 6 milhões para 2,5 milhões agora. Isso precisa de uma explicação, precisa de um entendimento. Nós temos uma evasão de quase 40% nas universidades, que não se resolverá só com assistência estudantil. Nós podemos chover dinheiro na assistência estudantil, que a evasão ainda vai continuar acontecendo. Então, a integração do ensino superior, em especial da Universidade Federal, com a educação básica, eu acho fundamental, é uma política que deve ser perseguida. O instrumento legislativo para isso, ou legal, melhor, é a consolidação do que se chama Sistema Nacional de Educação, previsto na Constituição, mas até hoje não aprovado. Esse é o primeiro caminho para ter um trabalho de colaboração entre município, Estado, governo federal e as universidades. A ciência e tecnologia precisa recuperar a capacidade de financiamento, se não de anos de ouro, pelo menos de anos que você trabalhava. Porque eu não acredito também que o orçamento de 2023 será alguma coisa que vai salvar. E tem coisas estruturais, que por maior que seja a quantidade de financiamento, você não faz em um ano. Então, a ciência e tecnologia precisa de ter uma priorização novamente, para que se possa ter políticas de curto, médio prazo e longo prazo, com financiamento assegurado. Outro dia o presidente Lula falou, e eu vou me apropriar das palavras dele sem medo de errar, que o SUS precisa ter um avanço muito grande. Ele dizia a seguinte expressão, e eu estou falando, repetindo como leigo. Eu fiz engenharia e direito, do SUS eu só entendo da parte de paciente, só como paciente. Dizia que o brasileiro consegue procurar uma UPA, uma unidade básica, mas se precisa de alguma coisa além daquilo ali no SUS, a dificuldade é muito grande. Aí a fila de cirurgias, a fila de especialistas e tudo mais. Então, o SUS precisa também de uma atenção muito maior. Se nós conseguirmos cuidar dessas 3 coisas, minimamente, eu acho que nós vamos ter um futuro retomado com perspectivas mais alviçareiras para a sociedade brasileira. Tudo isso, vou chamar de embrulhado na falta de um argumento, de uma palavra melhor. Numa nova ótica mundial, que trouxe à cena, eu diria tardiamente, mas certamente de forma relevante, a questão do meio ambiente. Tudo que nós vamos fazer tem que estar envolvido, embrulhado, empacotado no conceito de vida sustentável, sob pena de nós mesmos colaborarmos para uma condição de vida ruim no planeta que todos nós habitamos. Então, eu quero concluir dizendo que comecei falando da criação da Andifes lá em 89, com 24 universidades, transitei por essa história, dei um bocado de palpite e opinião,
que não precisa aderir nem concordar, pode discordar, não tem problema nenhum. E estou terminando dizendo que a questão do meio ambiente deve, de fato, reinar ou incorporar tudo que nós fizermos daqui para frente, como nunca foi feito antes, sob pena de ficar tarde, para que a gente possa, de fato, recuperar a degradação do planeta. Professora, concluí. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero ter contribuído para o debate. Obrigada, foi uma excelente exposição, né? Foi bastante esclarecedora. Fiquei contente porque o Nelson Baculan, que é doutor honoris causa aqui pela UFC, né? Então foi quem lhe levou para a Andifes. É uma grata surpresa descobrir isso. Então gostaria para a gente, né, começar esse debate desse futuro preocupante, mas ao mesmo tempo, quer dizer, não sem esperança, né, como poderia ter sido. Eu gostaria de chamar, né, o professor Custódio e o professor Bruno para participar com a gente aqui desse debate, né. Eu vou passar aqui a palavra para eles e aí em seguida a gente começa a fazer as perguntas e depois abre para vocês um pouco, para todo mundo, né? Um debate coletivo aqui. Na verdade, eu acho que uma das grandes questões, só iniciando aqui, viu, Gustavo, é essa falta que fez a saída, né? Sempre foi uma coisa que foi muito chocante para a nossa comunidade. Eu fiquei muito chocada com a saída da UFC, da Andifes. Então, isso é uma coisa muito chocante. Uma outra coisa dessa luta que eu queria enfatizar, da Andifes, é que a SBPC, no caso, nós estamos juntos, inclusive várias das fotos, tem aí a Helena Nader, tem presidentes anteriores, e em várias fotos tem conselheiros da SBPC, como o Álvaro Prata, bom, enfim. O atual presidente da SBPC foi um ministro da Educação também, né, no governo Dilma. Então, e agora nós estamos juntos com a Andifes numa coisa que se chama ICTP, que é a Iniciativa para a Ciência no Parlamento, e a Andifes é realmente parceira número 1. A Andifes, a ABC e a SBPC estamos praticamente juntos em todas as frentes nessas lutas comuns, né, que começaram recentemente, desde o golpe que eu chamo de 2016, com a emenda constitucional 95, e depois com toda essa agenda de desmonte aí que você já mostrou. Então, vou passar agora a palavra aqui ao Custódio, depois ao Bruno. Passo logo o microfone. Então, bom dia a todos. Eu queria fazer primeiro alguns agradecimentos, né? Explicar para vocês como é que essa mesa se tornou possível. Obviamente, a saída da UFC, da Andifes, né, foi o primeiro motor para que o secretário executivo dessa instituição tão importante, né, quisesse estar aqui hoje, imagino, né? Obviamente, as eleições se passaram, perspectivas mudaram. Então, o Gustavo entrou em contato comigo e me perguntou se eu achava viável ele estar aqui. Me colocou algumas datas, né? Obviamente que eu escolhi uma delas, 13 de dezembro. Na verdade, essa foi a última data que ele disponibilizou, né? E precisava, então, que um passo seguinte fosse dado. A Andifes, para ela estar aqui, ele é o secretário executivo, está falando sobre a Andifes, mas não exatamente em nome da Andifes, mas eu acho que o Gustavo é a pessoa mais qualificada da Andifes para falar, né? Ele acumula essa história de quase 30 anos, esteve em todos os momentos da Andifes, é uma presença absolutamente constante. Se uma plenária da Andifes quiser acontecer e o Gustavo não estiver presente, é complicado de acontecer, né? Eu sei disso porque eu fui parte desse colegiado por 2 anos, eu presidi o Colégio de Pró-Reitores de Graduação 2 vezes, e, como presidente do colégio, eu tinha assento na plenária da Andifes, e eu sei dessa importância que é o Gustavo, as entradas que ele dá. Obviamente, o presidente da Andifes é o chefe, mas as entradas estratégicas.
E ele me disse que precisava de um convite, e esse convite, então, eu lembrei imediatamente desse observatório de transição que a SBPC está fazendo com o CONIF, e entrei em contato com a Cláudia, que imediatamente se dispôs a fazer o convite oficial que chegou ao Gustavo, como secretária da SBPC. E, para a divulgação, eu contei imediatamente com o apoio da DUFS, né? E o Bruno foi, né, fundamental, a ajuda de algumas pessoas. O Daniel, por exemplo, foi quem fez o card, né, da divulgação. Então, os diretores que estão quase todos aqui da UFC, os diretores que eu contactei, né, apoiaram imediatamente, se comprometeram a estar presentes. Eu agradeço muitíssimo a presença de cada um. Então, e a Regina, obviamente, me disse o seguinte: se o Centro de Ciências receber o convite para instalar a mesa, eu acolho. Então, a Cláudia mandou o convite, o pedido para a diretora do Centro de Ciências, e por isso nós estamos aqui. Eu acho que é a primeira reunião que nós estamos fazendo com um teor político depois das eleições do dia 30 de outubro, né? Um momento que a gente respira, a universidade precisa, Gustavo, como você falou, o Brasil precisa, em todas as suas frentes, ser repensado, ser reestruturado, as universidades públicas também, na sua maioria, sem essa necessidade de reestruturação, tá? Mas em um grupo menor, com necessidade, sim, de reestruturação, com necessidade, sim, de reencantamento, com necessidade, sim, de participação coletiva, com necessidade, sim, de democracia nos seus colegiados, sem medo de assédios, sem medo de represálias. Atualmente, na UFC, até a cessão de um espaço físico da universidade por um diretor não é algo simples. Tá? Tem diretor aqui presente que sabe muito bem disso. Há sim, riscos, né? Absurdo em se tratando de uma instituição que é a casa da liberdade, antes de qualquer coisa, né? Da liberdade de ideias, onde conflito não é coisa para a gente ter medo, porque discute conflito e ela conflito diálogo, né? Mas, infelizmente, nós, na nossa universidade, nós também precisamos trabalhar isso, que passa fundamentalmente por reencantamento, vontade de fazer de novo, né? Vontade de crescer e tudo mais. Então, dito isto, Gustavo, só que na UFC, a gente usou uma estratégia bem interessante, apesar de você ter dito que a pós-graduação tenha ficado fora do Reúne, né? Nós usamos uma estratégia, o reitor Ícaro de Souza Moreira disse que não aceitava a pós-graduação ficar fora do Reúne. E nós usamos a seguinte estratégia: o Reúne vai dar 750 bolsas de pós-graduação, 500 de doutorado e 250 de mestrado. Isso foi fundamental, né? Foi fundamental para o crescimento da pós-graduação. A pós-graduação na UFC cresceu num percentual muito maior do que o previsto na graduação. Por quê? Porque o Reúne trouxe professores novos, o Reúne trouxe técnicos novos, o Reúne trouxe espaços novos, e o que a pós-graduação precisa? E bolsa. O que a pós-graduação precisa para crescer, mesmo que no programa não tivesse explicitamente colocado, é exatamente disso. Os ingredientes da pós-graduação estavam dados, né? Então, a pós-graduação da UFC cresceu de forma gigante, mais do que a graduação, né, durante o Reúne. Então, temos perspectivas e vontade de crescer mais ainda. O processo nosso de interiorização foi fundamental aqui, né? Nós estamos consolidados, com notas boas, né, de avaliação nos campi do interior. Então, isso para mim é algo fundamental, porque agora se anuncia essa possibilidade, mais uma vez, da gente repensar as universidades
E, só para não falar muito, porque muita gente quer falar, eu queria dizer para você que o desafio que você disse que é das universidades, eu compartilho, né? Se a gente tem interlocução com a educação básica, e aí se a gente conversa com professores da educação básica, com gestores da educação básica, com o pessoal que trabalha nos municípios no Estado, há uma queixa forte de distância e de ausência das universidades, ou, no mínimo, uma falta de clareza de qual é o lugar da universidade, né, na construção da educação básica. E nós estamos com um desafio muito grande, né? Eu fui convidado agora para compor a equipe de transição em ciência e tecnologia do governo Elmano, né? E o Raimundo, a meu convite, participa ativamente, a Diana, eu convidei também para estar na equipe para pensar um pouquinho. E a gente percebe o seguinte, volto mais uma vez, já que estamos no auditório Ícaro de Souza Moreira, a lembrar uma coisa que o Ícaro dizia: excelência para poucos é muito fácil. Difícil é excelência para muitos, né? Então, assim, a grande preocupação que a gente colocou no nosso laboratório de transição foi de que as excelentes ideias que existem instaladas no Ceará hoje, elas precisam ser, vou usar um termo que está na transição do governo Lula, elas precisam ser popularizadas. Incrível como a gente usou essa palavra, o Raimundo estava presente, popularizada, e nós recebemos crítica, porque parece que não se pode popularizar ciência e tecnologia, né? Mas eu acho que a gente deve, sim, né, expandir ao máximo, como diz o Raimundo, quanto mais a gente aumenta em qualidade, né, a possibilidade em quantidade, a possibilidade da qualidade aumentar também. Ele me lembrou, falando disso, dos jogos o xadrez na Rússia, né? Ou seja, é a popularização do xadrez na Rússia que faz com que a Rússia selecione, né, os melhores xadrezistas do mundo. Então, esse desafio é um desafio da universidade, né? Esse é um desafio da tecnologia, da ciência e tecnologia na universidade. E eu não sei se eu vou voltar a falar de novo, né? Eu queria pedir permissão para fazer uma coisa, quebrar o protocolo. Eu queria permissão para chamar a Diana para vir até aqui, neste palco. A gente vai continuar o debate depois. Queria dizer para vocês que essa minha fala, né, é uma fala comprometida, né, é uma fala comprometida. É uma fala comprometida, né, quando eu falo de reencantamento, quando eu falo de compromisso da universidade com a educação básica, quando eu falo de um espaço aberto gigante que existe, com possibilidades de articulações e parcerias entre a universidade e os institutos federais, por exemplo, né, que estão no interior do Estado fortemente, que podem fazer um trabalho forte, essa é uma fala comprometida. Então, eu vou aproveitar este dia 13 de dezembro para dizer que eu estou novamente candidato a reitor da UFC. E eu queria dizer para vocês o seguinte: eu não precisa me ovacionar, porque o Moraes foi o mais ovacionado de ontem, que, né, o Lula ficou com inveja. Eu queria passar a palavra agora para a pessoa que vai compor a chapa comigo, na candidatura à vice-reitoria da UFC, pesquisadora 1A do CNPq, líder de um curso do Centro de Tecnologia, nota 7 da CAPES. Ele me colocou numa posição que eu não estou habituada, né? Estou habituada, o pessoal está caladinho, sentadinho com o slide, fazendo uma apresentação científica. Eu vou ser muito breve. Em primeiro lugar, agradecer a confiança, claro que em primeiro lugar, do custódio,
e o acolhimento das pessoas com quem a gente individualmente já conversou a respeito. E queria destacar uma palavra que ele usa muito e que, na minha vida, teve muito presente, que é a história do encantar-se, do encantamento. Né? Acho que a gente passou, a partir do dia 30, a respirar mais livre, mais solto. E o encantamento, já desde a primeira candidatura, viu, Custódio? Aliás, desde você pró-reitor de graduação, quando eu comecei a comparecer a alguns eventos do Projeto Casa, acho que Bernadette está por aqui, foi um dos primeiros, está ali ela. E eu voltava de um pós-doc e as pessoas diziam assim, era a época do Reúne, então vários novos professores, inclusive ex-alunos meus, e esses meninos diziam, mas para que esse projeto Casa? Eu olhava aquilo ali, eu me encantava, e me encantei. Né? E desde então tenho seguido a par e passo os passos do Custódio, vibrei muito, me empenhei muito na outra campanha, e dessa vez também eu disse, olha, você tem que ir. Você tem que ir, eu estou à sua disposição. Então, agradeço a confiança de estar ao seu lado de braços dados. E a palavra encantamento me remete a outra, né, que falou-se muito, estamos falando muito na transição, que é a inclusão. Então, vou fazer 30 anos de universidade agora, em 2023. E eu me lembro que, imagina, professora, mestre, novinha, tinha saído das fraldas aqui da universidade 2 anos antes, eu olhava para os chefes de departamento, para os diretores de centro, e eu dizia, isso não é para mim. Deus me livre um dia ter um cargo na minha mão. E, claro, que ironia do destino, foi vindo coordenação de curso, coordenação de pós e tal, tal, tal. E a gente realmente precisa se ver em um determinado lugar para comprar a ideia e para aderir. Né? E, por muito tempo, eu acho que as meninas, as mulheres, os negros, os de escola pública não conseguiam se ver aqui. O que remete muito também ao que nós falamos sobre esse divórcio, esse hiato entre a educação básica e a educação superior. Então, as palavras que eu deixo são essas. Encantamento, eu acho que estão todos com os olhinhos encantados também, e inclusão, basicamente. Obrigada, Custódio, obrigada a vocês. Bom, pessoal, era só obrigado pelo parênteses, quebra de protocolo, porque a gente vai discutir agora com o Gustavo. A gente tem muita coisa boa para discutir aqui, mas eu não queria que ninguém saísse do auditório antes desse anúncio. Eu sei que daqui a pouco começa a sair. Né? E, assim, a Diana, eu tenho certeza que será uma parceria efetiva, forte. Né? A presença feminina, qualificada, né? Cientista, internacional. Né? Então, várias coisas juntas. Ok, eu vou passar a palavra para o Bruno, então. Né? Bom dia a todas, todos. Muito bom estar aqui nessa mesa, muito bom ouvir tantas notícias boas. Né? A gente vai também se revigorando em relação à universidade. Eu sou Bruno Rocha, estou presidente do Sindicato dos Docentes, né, da ADUFSE, representando o UFC e o UFCE Unilab. Mas eu sou aqui da casa, eu sou do Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular, né, sou professor do departamento. E fiquei muito feliz quando o Custódio procurou a ADUFSE para fazer parte desse momento, né, junto com a SBPC. Então, a gente tem tentado integrar nossas ações o máximo possível através do nosso GT de Ciência e Tecnologia na ADUFSE. E eu queria, já que já tem uma chapa de reitor montada aqui, né, e temos a Andifes aqui presente, o sindicato tem que fazer as suas cobranças, né, não tem como. O sindicato vai colocar os seus pontos. Né. Na verdade, a gente, desde o início da saída da UFC, da Andifes, né, a gente manifestou total repúdio, buscou todas as formas, inclusive as possibilidades legais de enfrentar isso, mas esse é só mais um reflexo do que o que a gente chama do processo de intervenção do governo Bolsonaro nas universidades federais. Né? Esse processo doloroso começa lá em 2019, né, que o Custódio é uma das vítimas desse processo de intervenção, de não nomeação, e a gente tem enfrentado, enquanto sindicato, isso como nosso maior peso. Né? Enquanto a gente tem o governo Bolsonaro, para lutar contra ele, possibilidade de reforma administrativa, redução salarial, o governo Bolsonaro também coloca dentro da universidade, dentro da instituição, um instrumento extremamente pesado, infelizmente acolhido por alguns dos nossos colegas. Né? Acolhido e sustentado.
E aí, esse instrumento, que tem uma repercussão nacional na saída da Andifes, mas localmente se reflete em perseguição de docentes, PADs, tentativa de abertura de PADs, que nós fechamos todos aqueles que foram tentados ser abertos, né? A tentativa de passar contrator com propostas de resolução que não foram discutidas com a comunidade universitária. Então, esses processos todos eles foram de enfrentamento contínuo, diário, que a gente achava que tinha finalizado um processo e começava outro. E isso se destacou na esfera administrativa, no campo da luta diária sindical, mas também na esfera jurídica, muitas vezes, né? Então, a gente teve que estar muito informado, muito atento a todas essas atitudes que a intervenção causa. E, por isso, é extremamente necessário que, nesse próximo período, com o governo de diálogo, a gente possa pautar as eleições nas universidades como eleições definitivamente, e não como um processo de escolha, que às vezes é até chamado de escolha informal, mas que termine na instituição, de que a gente saiba quem nós elegemos e que nós saibamos quais são as propostas que vão ser encaminhadas a partir da decisão da comunidade universitária. Se não, para que o artigo 207 da Constituição, né? Então, acho que a gente tem que avançar nisso. A lei precisa ser alterada. Inclusive, a gente teve muitas discussões com parlamentares que já têm propostas que são bem avançadas nesse sentido. Propusemos emendas, questões, só que naquele momento não tinham condição de colocar isso para votar. Talvez nesse governo a gente tenha esse momento, e aí nós prezamos muito do papel que a Andifes faz frente aos parlamentares, da composição dos reitores nesse sentido, mas também da escuta aos sindicatos nacionalmente, para que isso seja reflexo total da construção coletiva, né? Passando por isso, né, pela questão da intervenção, que tem sido drástica e que mascarou, em muitos momentos, a questão orçamentária na universidade, enquanto a gente está lá alertando, olha, os cortes vão inviabilizar a universidade. A gente teve aqui vários presidentes da Andifes falando para a gente retransmitindo as falas e as cartas, e o reitor, internamente, não, está tudo bem, a UFC está bem. Não está bem, porque hoje os servidores de limpeza não receberam seu salário de dezembro ainda. E ontem nós estávamos numa manifestação, não só pelas bolsas da pós-graduação que começaram a ser pagas, por pressão nacional, que aí compõe Andifes, sindicatos, entidades estudantis. E a gente sempre conseguiu reverter esses cortes à força, né? Mas o que é efetivo é que o orçamento da universidade não está recomposto. A servidora que fez a limpeza desse auditório não vai receber seu salário esse mês, provavelmente. Isso porque a universidade já tinha 3 meses e não estava pagando o seu contrato de serviço. Porque, por 90 dias, a empresa é obrigada a pagar. Mas se não pagou esse mês é porque já completou os 90 dias. Então, isso a gente não sabe, porque a Universidade Federal do Ceará não tem transparência durante a sua intervenção. E é lamentável a participação dos nossos colegas nesse cenário. Então, durante todo esse processo, a gente tentou organizar minimamente a defesa da educação e da ciência e tecnologia internamente a partir dessa ação sindical. E no nosso GT de Ciência e Tecnologia, nos orgulha muito. Nós temos trazido aqui o Sérgio Machado Rezende para fazer uma palestra, logo no início da nossa gestão, e, há 2 meses atrás, a Helena Nader, presidente da ABC, a primeira mulher presidente da ABC, então, a gente fazer um malabarismo para usar o auditório para receber a presidente da ABC, porque era uma ação do sindicato. Para você ter ideia do grau, nós precisamos coletar a assinatura de todos os afiliados e titulares da academia na instituição para garantir que teríamos, e aí agradeço mais uma vez a professora Regina por ter disponibilizado esse auditório. E temos feito esses debates aqui nesse auditório de Ciências, isso é emblemático, para também ter essa participação dos nossos colegas professores pesquisadores que estão engajados na ciência e tecnologia nesse debate. Mas nós sabemos que o trabalho é muito árduo. E, realmente, a Emenda Constitucional 95 é o grande gargalo. Nós estávamos lá em Brasília recebendo bomba de gás lacrimogêneo lá quando foi aprovada a Emenda Constitucional 95. E, desde lá, a gente tem enfrentado esse cenário de guerra mesmo contra a educação pública. E aí onde eu também quero, nesse momento, agradecer a todos os colegas que, de uma forma ou de outra, nos apoiaram e deram à DUFCE essa capacidade de atuar livremente na defesa da universidade, mas na defesa da educação
pública nesses últimos anos. E me orgulho muito de poder ter tido esse voto de confiança de vocês nesse período. E agradeço mais uma vez aqui ao Custódio e a excelente palestra do nosso companheiro da Andifes, e dizer que esse momento é um momento importante para a gente dar a reviravolta que a UFC está precisando, para a gente voltar também ao campo democrático aqui dentro, porque ele também tinha sido perdido. Muito obrigado e vamos seguir nessa luta. Então, vamos abrir aqui. Não sei se alguém quer fazer alguma colocação, fazer alguma pergunta. Pois não. Pode vir até aqui, por favor. Bom dia, gente. Meu nome é Cícero Miranda, sou do Centro de Humanidade, estou atualmente como diretor de lá. E, assim, eu queria falar de uma questão que foi levantada aqui sobre a questão da formação e aproximação com a educação básica. Mas, antes, eu queria primeiro felicitar, então, a iniciativa. Que bom que, finalmente, então, a gente está começando aqui na UFC a pensar o que a gente vai fazer da UFC no futuro, né? Eu percebi, todo mundo percebeu, foi um alívio incrível a eleição do Lula, é óbvio, e a gente sente que as pessoas estão se sentindo aliviadas, mas eu acho que também tem um pouco ainda de ilusão de que apenas isso é suficiente para que a gente resgate a nossa universidade e tudo aquilo que a gente perdeu ao longo desses anos, né? Então, eu acho que é fundamental já. Agora a gente está começando essa discussão. E aí, eu parabenizo, então, a chapa que está se formando aí, né? Custódio e Diana, que bom. E eu queria, o professor falou na sua fala a questão do meio ambiente, que deve permear as ações, e eu vou puxar outra pauta, que eu acho que existem outras pautas, e a Diana falou da inclusão, mas eu queria destacar o fato específico da formação dessa chapa na pessoa da Diana, da mulher. Eu estava olhando e comentando ali com o Luiz Fábio, que é meu vice, as fotos que o colega foi mostrando, todas só homens, né? Desses espaços só de homens. Eu acho que chegou, está na hora, que bom que a Diana está nessa chapa, da UFC puxar, Custódio, isso. Né? Nós temos aqui, e eu quero falar nominalmente o nome delas mesmo. A gente está aqui com uma diretora do Centro de Ciências, uma mulher, a diretora da farmácia, a vice dela, tem uma colega nossa que não está aqui, a Eulália, e eu quero evocar o nome dessas mulheres porque foram junto, viu, Bruno? Você sabe disso. A Adolfo foi uma grande resistência nesse período, mas essas mulheres também foram, né? E eu quero destacar elas porque elas foram importantes, né? Inclusive sofrendo assédio e agressão moral da intervenção. Então, eu acho que é uma pauta que a gente precisa puxar também, da inclusão da mulher nesses espaços mesmo, porque não é inclusão, eu acho que é a ocupação do espaço que é delas mesmo, porque as nossas colegas aqui, professoras, fazem ciência, está aqui, você, né, escolheu uma parceira que é um A. E aí, outro dia, conversando, está aqui, o Ciro, ele disse, e ele tem razão, qualquer mulher, um A, é melhor do que qualquer homem, um A, porque uma mulher que consegue chegar a um A sendo mãe, e tudo, é mais do que a gente, né? E é verdade. Mas eu queria, assim, eu acho que, então, a gente precisa pensar nessa reconstrução da UFC. Eu tenho dito aqui, o que eu posso. A gente precisa aprender com o que a gente passou, né? Esses 3 anos e pouco que a gente passou, com o que a gente passou aqui, a gente precisa tirar aprendizado. A gente precisa repensar a universidade, na sua estrutura, nos seus colegiados, nas relações que se dão com o poder, tanto da administração superior como se dá isso. Isso precisa ser pensado. Os nossos colegiados estão esvaziados. E por que eles conseguiram esvaziar os colegiados? Há alguma razão, né? A questão da representatividade da nossa comunidade dentro dessas decisões, eu acho que tudo isso precisa ser repensado, porque senão vai ter sido em vão, né? E essa reestruturação, que bom que você falou,
né, pensar essa reestruturação, essa reformulação de muita coisa, um projeto mesmo para a UFC. Mas aí eu vou voltar para a questão realmente do debate aqui específico, mas que, obviamente tudo aquilo que eu estava dizendo tem a ver, mas eu sou da área de formação de professores, sabe assim, eu tenho acompanhado e eu acho que houve um avanço nesse período todo, um único avanço, que foi ainda em 2015, ainda era das discussões que havia dentro do CNE antes do golpe de 2016, que foi a CNE de 2015, que tratava da formação de professores, que trouxe no seu bojo realmente a obrigatoriedade da formação do professor de educação básica ser parceria com a escola. A escola deixa de ser, inclusive o termo que se usa na resolução é um espaço de formação. E aí isso eu acho que é muito bacana. Acontece que a resolução veio, trouxe essa nova ideia, mas não se, digamos assim, instrumentalizou, não se deu, não se fez, a universidade não se preparou para essa aproximação. Aí depois veio o desastre que foi o ex-ministro Ventral, que colocou na de 2019 um monte de coisas assim absurdas que a gente precisa repensar, né? Inclusive um aumento absurdo de 2.800 para 3.200 horas, que ainda penalizam mais ainda as licenciaturas. Com essa ampliação, a gente sabe da dificuldade que é formar um aluno, deixar um aluno aqui. 3.200 horas significa mínimo 10 semestres, porque são 320 horas por semestre que você consegue. Bom, tirando as outras atividades, 9 semestres. Né? Você manter um aluno cujo perfil de licenciatura, um perfil de renda baixa, que precisa da assistência estudantil, alta evasão, etc., e numa carreira que é desvalorizada depois que ele se forma. Então, eu acho que existem questões como essa, a curricularização da extensão que está aí, né? Está aí. Ontem um coordenador, durante o conselho do CH, perguntou o que é que está sendo feito. Eu digo nada, porque até agora a Prograde e a PREC estão jogando uma para a outra o que é que vai ser feito. E a gente está vendo aí o desastre anunciado daqui a uns 2 semestres, quando os alunos começaram a se formar, e a gente sem saber o que vai fazer na curricularização da extensão. Aí a minha pergunta é, diante dessas coisas que aí precisa necessariamente passar pelo CNE, e eu sei que agora, inclusive, o governo federal se deu o trabalho de fazer uma nomeação, incluindo mais pessoas do seu, né, seu entorno dentro do CNE, o papel da Andifes, né, nessa rediscussão, que eu acho que é fundamental, nessas reformulações que precisam ser discutidas e que impactam diretamente na formação de professores, na universidade, na aportação de recursos, nos programas institucionais que a universidade recebe, na formação desses professores, e que tem, inclusive, sido esvaziados também, instrumentalizados de forma política, como o PIBID e todos os outros. Então, assim, eu queria saber se a Andifes tem no radar colocar assim, como, né, uma preocupação que eu acho que... E o que é que se pode fazer nessa articulação para isso? Obrigado. Devido ao adiantado da hora, eu acho que eu vou pegar mais 2 perguntas e talvez fossem as 2 últimas. Aí, Gustavo, você pode responder a todas, tá bem? Alguém tem mais alguma pergunta? Aí eu pediria também para ser um pouco assim. Sua fala foi excelente, é só uma questão de tempo mesmo, não é? Bom dia. Bom dia, meu nome é Jaqueline, eu sou pedagoga do Instituto de Cultura e Artes, também sou professora da graduação e da pós na UFC e em outras instituições. E eu quero trazer para a mesa a questão da relação da pedagogia universitária mesmo. O Custódio sabe das minhas preocupações, né, e por trabalhar com formação de professores, com um projeto político, eu penso que a Andifes, na relação que eu sinto que poderia ser mais aprofundada, um estreitamento dos servidores, docentes e técnicos. Eu vejo, há 17 anos, como servidora técnica, uma desvalorização da categoria. E não vejo assim, muito de quem deveria... que isso não existisse, que trabalhássemos juntos no mesmo propósito, né, de excelência numa formação mais ampla. Então, eu penso que essa relação das universidades com a pedagogia, ela deve ser mais estreitada, principalmente com relação a uma questão de alta evasão, que é a falta de professores de formação continuada
dos professores, mas aí a falta não é de cursos, mas é de disposição dos docentes e tempo fora do seu tempo de pesquisa, de ensino, de extensão, para que se dediquem à sua formação continuada, né? E com relação à nova chapa, muito feliz, né? Almejávamos muito essa presença feminina e o Custódio, com toda essa sensibilidade do convite, né? Estou muito feliz. E aí, a essa chapa, o meu convite, além da questão que o Cícero colocou, a instituição que eu me formei, ela tinha uma estreita ligação com o Estado, com a educação básica, né? E aí eu apelo para um PPI, que é a UEM, Universidade Estadual de Maringá. A gente trabalhava desde o primeiro semestre com o Estado nas formações continuadas dos seus docentes. Mas, em primeiro lugar, a gente ia aprender com a educação básica. Então, nós aprendíamos com a educação básica e depois, porque nós temos muito a aprender, principalmente na área da avaliação e da formação, e depois a gente levava as nossas contribuições. Então, eu espero que nosso PPI seja, de fato, institucionalizado nesta gestão. Muito obrigada, desculpa a demora. Obrigada. Mais alguma pergunta? Tem mais duas? Acho que tem mais três. Então, não, a gente faz um agora e depois faz um outro bloco, né? Tá bom? Só mais uma. Bom dia a todos. Sou Sandro Gouveia, lá do Departamento de Química Analítica e Fisicoquímica, né? E primeiro eu queria agradecer, né, esse momento único e de retomada que a gente está tendo. Né? Realmente a gente fica até emocionado, né, porque acho que a gente passou aí tanto tempo preso, tanto tempo enclausurado, tanto tempo amargurado, na verdade. Né? Então, eu fico arrepiado. Não é só no braço, porque no cabelo não tem, na cabeça não tem mais. Mas aí eu queria colocar uma componente que tanto o Custódio quanto o Bruno colocaram da situação de exceção que a gente vive dentro da universidade, mas, para mim, existe uma componente que é muito dura, que é a exclusão dos nossos alunos. Né? Nós estamos passando por uma gestão que teve a capacidade de excluir os nossos alunos do debate, que teve a capacidade de calar o nosso maior objeto. Né? E, além disso, viu, Gustavo, para você ter uma ideia, nós vamos passar por uma gestão que foi incapaz, e aí eu não falo só do reitor, né? Mas eu falo de todos que compõem essa gestão. Eles foram incapazes de encarar de frente esse estudante, até no momento mais glorioso, que é o momento de colação de grau. Ele fugiu e vai fugir até o final da colação de grau. Então, assim, é um absurdo o que a gente vive, e eu acho que esse é um ponto, viu, Custódio e Diana, que também me emociona vocês estarem trazendo a chapa já agora, porque nós vamos virar o ano já com uma outra perspectiva. Né? Para além da perspectiva nacional, a gente vai ter essa perspectiva local, e a gente vai voltar, né, em 2023, já pensando de que forma a gente vai convencer a comunidade, que não vai ser difícil. Não vai ser difícil. Eu acho até que o fato de vocês estarem lançando essa chapa agora vai facilitar muito a vida de todos nós. Porque, sinceramente, eu acho até que a gente talvez nem tenha ninguém que vá concorrer numa situação de quase unanimidade que a gente vai obter. E eu espero que a gente consiga. Né? Mas aí eu queria colocar um outro ponto, e aí para o Gustavo, que é o seguinte, que talvez seja até difícil da gente ponderar de que estratégia a gente deve adotar. Porque, embora a gente tenha conseguido mudar o quadro nacional por essa eleição, nós estamos num país extremamente dividido. Isso é fato. Né? É fato também que nós estamos numa situação extremamente de extremos, né? E muitos desses extremos que a gente vê aí são pessoas que passaram pela universidade, são pessoas que tiveram formação,
E aí, para mim, uma das áreas que é muito forte a gente ver isso é na área da saúde, né? Quantos médicos que a gente vê aí que abraçaram essa política do governo, né, e que lutam por isso. E aí, meu ponto, viu, Gustavo, até que ponto a Andifes está fazendo uma reflexão de como nós deveríamos, né, fazer um processo de formação humanizando em todos os aspectos, em todas as categorias, né? Porque, assim, na verdade, a gente já tem uma reflexão, cada um de nós, das nossas estruturas curriculares, né? Isso é fato. Mas como é que a gente faz, né, para sensibilizar? E eu não estou dizendo aqui que a universidade tenha, no seu processo formativo, né, trazer ideologias, não é isso. Mas, o mínimo, a gente não está conseguindo. Essa reflexão a gente... Porque muitos quadros, né, de que estão aí nessa resistência maluca saíram da universidade. Então, acho que a gente precisa ver qual é a estratégia que nós vamos adotar nessa perspectiva também, que vai para além da nossa estrutura curricular. Então, acho que esse é um desafio maior ainda, porque assim, é imponderável como é que você consegue fazer esse processo, até porque nós temos desafios internos dentro da casa, né? Ainda antes de começar aqui o debate, um colega nosso aqui dizendo que metade dos professores do departamento que são novos, né, são todos a favor desse atual governo. Então, como é que a gente reflete isso? Como é que a gente muda isso de uma forma muito tranquila, né, trazendo eles para esse diálogo? Então, é um desafio grande que nós temos aí pela frente. Talvez seja melhor pegar logo as duas perguntas, né, e aí fazer o bloco, porque eu acho que vai ficar muito demorado. Aí eu pediria para ser rápido mesmo. Esse ano foi discutido o PDI da universidade, né, o Plano de Desenvolvimento Institucional da Universidade. E teve uma coisa que a Diana participou e eu estava junto, que é a valorização e um mapeamento das capacidades dos técnicos administrativos e de laboratório. Eu sou técnica de laboratório. Então, tem gente muito qualificada e não utilizada, bem utilizada nessa universidade. Um mapeamento desse pessoal, até para como a gente quer crescer, como a gente quer estreitar essas relações, né, e melhorar a universidade, internacionalização e todos os pontos, a gente tem tanta gente capacitada e não valorizada dentro dessa universidade que o mapeamento das capacidades deles já seria um ótimo começo para que isso seja rearranjado, rearrumado e, quem sabe, todo mundo sair ganhando. A universidade, os servidores e os professores, que vão estar auxiliados por pessoas bem mais capacitadas. Obrigada pela pergunta. Bom dia. Sou Rafael, sou docente do Departamento de Estatística. A minha dúvida, não é uma dúvida, é mais uma pontuação com relação aos calendários do Enem, do SISU, que vem ao longo do tempo dificultando um pouco a gestão universitária no que trata de elaboração de calendário acadêmico e também com relação ao planejamento do próprio SISU, né? Porque, por exemplo, o resultado do Enem vai estar do dia 13, dia 7 é o SISU, a UFMG foi aprovado no calendário de início dia 6, a USP, o calendário começa dia 13, a UFC está no dia 20 de fevereiro. Isso é algo que dificulta bastante a gestão, porque o INEP, e junto o MEC, depois o SISU, não diz as datas antes, e, com isso, tudo é prejudicado. Uma das consequências é que a USP saiu do SISU, né, foi aprovado no seu Conselho Universitário, vão utilizar o Enem, mas sem o SISU. E, hoje em dia, o SISU está começando a perder um pouco até a força, como colocado também, devido à quantidade de pessoas do Enem, que leva o aluno a repensar um pouco ainda, e isso tem prejuízo também para o ProUni e para o REUni, o ProUni e para o FIES, que vai começar muito depois, o que vai dificultar bastante os calendários das universidades, faculdades privadas. Eu sei que a Andifes está conversando com o INEP e com o MEC em relação a isso. Eu quero saber se existe alguma perspectiva de mudança nesse contexto, né? Ainda mais que nós vamos ter
o novo ensino médio, depois vai ter o novo Enem e, consequentemente, o novo SISU, né? Então, nós temos muita coisa que está previsto para muito em breve, e eu não sei bem se essa discussão já está bem consolidada nessas entidades, para que, daqui a pouco tempo, nós tenhamos aqui um novo SISU e as consequências do SISU, né? Com certeza, o professor Custódio viveu todo o que aconteceu ao longo do SISU. SISU, no começo, com diversas vagas ociosas não preenchidas, depois criado ferramentas para melhorar esse preenchimento de vagas e criado diversas ferramentas que agora precisa, talvez, de novas ferramentas ainda, né? Então, nesse aspecto, eu trazer essas duas perspectivas para que a gente consiga ter um pouco de previsibilidade na nossa elaboração de calendário, que, é claro, todos nós aqui, servidores, estamos sempre pensando nas nossas férias, mas que dificulta muito, você demora muito para receber o calendário oficial. Nós não temos hoje ainda o calendário oficial da matrícula do SISU, né? Então, nós esperamos até para em janeiro tenha essa, para a gente consiga ajustar um pouco aqui a nossa atividade. Tá bem, obrigada. Mais uma, mas vai ser rápido, né? Bem rápido, por favor, porque as respostas... O Gustavo até já esqueceu, né, Gustavo, as perguntas. Desculpa, gente, eu peço até licença, porque eu estou ali interpretando também, mas eu não posso perder essa oportunidade de falar, de dar voz às questões dos surdos, dos professores surdos. Foi falado aqui de formação continuada para nós professores, que precisamos, né? Mas nós temos o Departamento de Letras Libras e Estudos Surdos, que foi uma criação assim, dessa genialidade aqui presente, Custódio, né, quando eu era da FACED, e aí foi criado o Departamento de Letras Libras e Estudos Surdos, porque o número de professores dava para compor um departamento. Acontece que a disciplina Libras é obrigatória em todos os cursos de formação de professor. Aí as universidades começaram a ver essa voz visual, que é a língua de sinais. Acontece que os cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado estão com as portas fechadas para esses professores. Há discussão de cotas e tudo mais, mas a gente não tem... Né? Por exemplo, os professores procuram muito cursos da área de linguística ou educação. Né? A gente ainda não tem essa questão nem de cota, nem muito menos um tipo de política de acessibilidade a esses professores que, por exemplo, tem em outras universidades. Os professores que são mestres, que entram com mestrado, concorrem nos programas do mesmo modo que outras pessoas. Isso é uma questão de fiscalização, não sei o quê, tem que ser igual mesmo. Mas, enfim, a universidade precisa de professor doutor. Então, eu batalhei muito para o meu doutorado, eu entrei no DELES, mestre, batalhei muito para a vaga de doutora, de doutorado. Hoje sou doutora, foi uma tese exaustivamente construída no período de pandemia, de qualidade, uma pesquisa de qualidade, mas e os meus amigos, professores, estão batendo a porta dos programas e não estão entrando. A língua que está lá é o português. Aí vão fazer uma prova de proficiência, que na UFSC é considerado o português como segunda língua, então os surdos podem escolher o português como L2. Aqui é obrigatório o inglês, o espanhol, o francês. E a prova é feita o português como se fosse a língua natural dos surdos, e não é. Então, eu trago essa questão da acessibilidade, da disposição, como é que o Andifes, como é que o próximo reitor vai pensar a pós-graduação para os professores surdos, para os candidatos surdos em geral, porque a gente tem os professores aqui ainda precisando de mestrado e doutorado, mas temos também de outras universidades, tanto do Estado quanto do vizinho, que tenta aqui, mas não entra. Bom, obrigada por todas as perguntas. Eu acho que agora o Gustavo, né, responde todas que lhe cabem, e depois a gente passa para o Custódio fazer os comentários finais e o Bruno também. Obrigada. Alô, alô. Bom,
Na verdade, nós percebemos aqui que a nossa reunião ela derivou para vários temas, e essa é a parte boa, porque parece que estávamos há algum tempo sem reunir, sem discutir política, e isso por si só já é um grande ganho. Já me sinto gratificado por ter ajudado a viabilizar esse momento, esse espaço aqui. Não posso começar a falar dos temas colocados sem antes citar uma feliz coincidência. Está no auditório do professor Ícaro, que eu conheci de forma muito, vamos dizer, próxima, na medida que ele é muito frequentador da Andifes e trabalhou bastante no programa de pós-graduação do que a Andifes estava consolidando. E uma passagem, vamos dizer assim, rápida, e muito pessoal, mas que eu sempre guardei. Nós estávamos tendo uma reunião da Andifes, rotineira, ordinária, tem a mesa dirigente, na qual eu estava sentado. O professor Ícaro se levanta da reunião, como fazia sempre no final do dia, para pegar o voo, vem dar a volta, me cumprimenta por trás aqui, dá um abraço, tchau, a gente se fala depois. E no dia seguinte, pela manhã, eu descubro que ele faleceu. Então, eu tive esse contato, vamos dizer assim, na 10ª hora da reunião com o professor Ícaro, ele tomou a iniciativa de vir, me dar um abraço. E, então, tem essa coisa marcada desde sempre, que é uma ótima pessoa, convivi muito bem com ele. E eu também tenho que registrar que eu convivi bem com todos os reitores dessa instituição, prazerosamente. Quando eu entrei na Andifes, de forma mais distante, até porque eu muito rápido, o professor Buquerque, depois o professor Roberto Frota, que inclusive registro, sob qualquer condição, que é um dos meus melhores amigos. Estou tentando, inclusive, procurá-lo, mas ele está adoentado, está com dificuldade de receber visitas. Mas uma pessoa que me ajudou, me orientou muito na Andifes. E assim por diante, professor Renê, professor Ícaro, professor Gesualdo, até recentemente. Eu estou querendo demonstrar que, independente das posições políticas e ideológicas das pessoas que ocuparam a função, se mantém uma relação pessoal bastante fraterna, construtiva, e todos eles levaram para a Andifes uma contribuição fundamental da Universidade Federal do Ceará. Ocupando, todos eles, aquele período lá atrás. Todos que frequentaram a Andifes. Aproveito para dizer também o seguinte, o afastamento de um ou outro dirigente de alguma instituição da Andifes, para a Andifes não trouxe nenhum prejuízo em si, a ausência individual. Não faz nenhuma diferença. Agora, eu acredito, para o sistema, sim, pela ausência da UFC. E para a UFC, sim, pela ausência daquela interação que eu me referi no começo da minha fala. Individualmente, sairá da história como entrou, ou seja, anonimamente, não tem nenhuma relevância. E alguém comentou aqui também, professora, sobre na concessão, na entrega do título honoris causa ao professor Maculão, também fui convidado, estava aqui naquele título. Então, ou seja, tem uma relação com a UFC antiga, inclusive nessa concessão do título do honoris causa ao professor Maculão, que é mais do que merecedor. Uma das poucas pessoas que eu conheço que tem 5 doutor honoris causa no mundo inteiro, e não parece pela simplicidade que tem no dia a dia, né? É um intelectual bastante respeitado. Mas, dito isso, como comentário mais de ordem pessoal, quero começar concordando com o que foi dito pelo custódio aqui, eu ia deixar para comentar no final, mas ele se antecipou de forma mais consistente, que se o Reúne não foi exitoso em ter no seu projeto original a expansão da pós-graduação, o resultado do Reúne facilitou, viabilizou a pós-graduação, um crescimento significativo no Brasil inteiro. O elemento mais consistente, você já colocou, justamente os recursos humanos, porque o Reúne permitiu a contratação de um conjunto grande de docentes, inclusive nas novas universidades. E essa contratação, nos últimos tempos, nós somos testemunha, tem sido privilegiados professores com doutorado já, que era uma situação permitida hoje pela realidade, que não era permitida há 40 anos atrás. 40 anos atrás nós não tínhamos esse tanto de doutores qualificados que nós temos recentemente. Então, o Reúne, ao aumentar a titulação dos docentes e quase todos os doutores, em todas as universidades e campos novos, viabilizou, ou seja, como elemento central da pós-graduação recurso humano, a expansão também em vários lugares mais significativa do que a própria graduação. Então, esse foi um dado importante. Sim. O nosso colega, desculpa o seu nome? Bruno, eu botei sindicato aqui, não botei Bruno. Sim. O Bruno traz uma questão que eu somo com outras que foram colocadas aí, que a gente precisa combinar ou esclarecer. A Andifes tem um papel político de interação com todos os atores. E conversamos, ontem mesmo eu estava conversando com a Fazubra, que vamos fazer um seminário em conjunto, mas de questões técnicas. Dialogamos cotidianamente com o Andes e com o Proifes, todos citando os dois, por quê? Porque não é nosso papel intervir nesse debate de que é construído na base. Então, a Andifes tem um cuidado muito grande de ser porta-voz das posições
relevantes para a universidade, mas, simultaneamente, não substituir os sindicatos, nem tamponar os sindicatos, nem enfraquecer os sindicatos. Eles todos têm um papel muito relevante, diferentemente da Andifes, que não é um sindicato de reitores. Então, esse diálogo, basta dizer, talvez não seja relevante, eu estou aqui hoje, maculando meu contador, porque eu conheci um momento antes, o Newton Lima e o professor Ibanez, quando o Newton estava disputando a eleição do Andes, eu do movimento estudantil da UNB, ajudando a fazer aquelas telas de circunscrição para a eleição do Andes, conheci, com o tempo acabei, depois que ele virou reitor, encontrando novamente com ele. Então, eu não tenho nenhum problema, nem a Andifes tem, com as entidades sindicais de estudantes representativas, docentes e técnicos. E, nesse contexto, também, já foi colocado aqui, é um esforço que se faz há muito tempo, e a Andifes tem amadurecido nesse espaço, de procurar, a partir da formação, atender e identificar a melhor qualificação dos próprios técnicos e docentes, em especial os técnicos, e valorizar o papel dos técnicos. Nós temos fóruns, como o próprio FOGEP, de gestão de pessoas, que basicamente tem proretores que são técnicos, e é um dos fóruns mais qualificados que nós temos. Então, é possível, sim, mais do que possível, é necessário identificar a atividade de cada um, valorizar e respeitar igualmente o trabalhador da universidade, e os técnicos em especial. Eu queria deixar isso registrado, porque duas colegas que são técnicos levantaram essa questão aqui. Um tema que é bastante relevante, formação de professores, que de alguma maneira eu falei na interação com a educação básica. Esse é um tema central para a Andifes nos últimos tempos. Tanto é que o nosso próximo seminário, que vai ser feito na primeira semana de março, se eu não me engano, do próximo ano, será justamente formação de professores, que não é um tema trivial, vocês sabem melhor do que eu disso. Não há uma unidade conceitual, política, não há um exemplo claro que se possa ser reproduzido, tem realidades distintas. O que tem é o seguinte, é fundamental que a universidade assuma para si, como universidade. Recentemente fizemos um seminário, por isso que eu falei que vai ser o próximo seminário, no Rio de Janeiro, onde nós trouxemos alguns especialistas, algumas pessoas, para debater, mas sem compromisso de ter um resultado registrado no seminário, sem uma posição no seminário. Seminário mesmo, para lançar ideias. E uma das questões colocadas que me impressionou bastante, eu acho que todos os reitores, foi que a formação de professores ela é muito importante e ela só vai dar certo no âmbito das federais quando ela for uma proposta da universidade, como todo. Não é uma tarefa da Faculdade de Educação. Não é uma tarefa da licenciatura de Física, na Física, de Matemática. A universidade inteira tem que estar consciente de que é função dela formar professores para um projeto de desenvolvimento nacional. De uma ponta a outra da universidade, a gestão superior da universidade tem que estar consciente que não é um programa ali de formação de professores. É uma coisa constitutiva de toda a universidade, que se não se assumir como sendo assim, vai continuar com várias experiências localizadas, eventualmente sem o êxito quantitativo necessário para a demanda que nós temos. É um debate muito mais complexo do que eu estou fazendo aqui, só estou botando algumas ideias. A formação de professores no setor privado hoje, por EAD no final de semana, é uma coisa de quantidade assim, difícil de aceitar, mas é onde está ocorrendo. É um estudo que se precisa fazer para identificar, para que a gente possa subsidiar esse nosso seminário e outros debates, porque a formação de professores é central para aquela atividade, aquela relação que eu me referi de integração, ensino superior, de um modo geral, Universidade Federal em especial, com a educação básica, da pré-escola ao ensino médio. Então, esse debate que nós estamos fazendo vai subsidiar nosso posicionamento perante o CNE também. Teve um professor aqui, o professor Cícero, se não me engano, se referiu a normas que dizem no CNE, resoluções de 2015, de 2019, que está em debate agora, revoga, não revoga. A própria reforma do ensino médio não é uma coisa consensual, há muita rejeição, mas, por outro lado, eu não sei no estado do Ceará como é que está na prática, se foi adotado pelo governo ou não, pelos governos estaduais. Tem estados que já adotaram, já está em andamento há 3 anos. Então, não é simplesmente revogar, porque se revogar, o que coloca no lugar? E os alunos que estão fazendo o novo ensino médio. E os professores que estão sendo formados para o novo ensino médio. São muitos no setor privado. Você revoga 19, e aí o que fica no lugar? Então, é um debate muito complexo, dada a evolução. E tudo isso, me permite colocar novamente o tema central, é porque nos últimos 5 anos nós não tivemos espaço para debate. As coisas foram feitas quase que empurradas, quase que forçadas. Por tudo isso, uma das questões mais importantes que nós temos no futuro é recuperar o espaço de interlocução. Não para desconstruir o que está sendo feito,
não para afirmar, mas para avaliar e fazer os ajustes necessários, porque não dá para simplesmente a gente abandonar as pessoas que estavam trilhando um caminho com base na lei, com base nos seus projetos. Para pegar o exemplo da formação de professores. Então, uma interlocução é muito importante. Os TAs. Eu vou falar como tese, porque eu nem sabia que ia ser lançada a candidatura aqui, desejo sucesso ao candidato e a vice. Não sabia quando nós cuidamos da minha vinda. Hoje já fiquei sabendo aqui na entrada do encontro. Desejo sucesso à chapa que se apresenta aqui. Não sei exatamente o que vai acontecer no processo eleitoral, mas como recomendação e como posição da Andifes, eu posso dizer que a Andifes vai sempre respeitar o primeiro da lista, se for esta a regra. Mas estamos num debate intenso da Andifes na necessidade de mudar esta regra, para que ela possa evitar conflitos e interpretações jurídicas que acabam distorcendo o resultado e a intenção da comunidade. Se vamos conseguir fazê-lo nos próximos 2 ou 3 meses, eu não sei dizer. Mas é uma posição da Andifes que é prioridade que o próximo governo analise o processo eleitoral de forma a dar uma solução que evite, que eu estou me referindo agora, de chicanes, voltas, e que, em última instância, ou em primeira instância, visem interesses localizados ou pessoais e não ao respeito à comunidade. Portanto, eu espero que tenha uma eleição com a grande participação, que é uma condição necessária, não para uma eleição do UFC, para qualquer eleição, a legitimidade do processo, que fiquem atentos, porque essa norma que tem hoje ela é muito confusa, tem consulta, tem a eleição no conselho, vocês sabem disso, e não tem obrigação de uma a respeitar a outra. Nós tivemos universidades que nem fizeram consulta do ano passado, tem 2 anos, foram direto para o conselho. Então, tudo isso pode acontecer, o que exige uma vigilância democrática sobre o processo que vai se dar. E eu não tenho dúvida que a Universidade Federal do Ceará ela é muito maior do que as circunstâncias que foram impostas a ela nos últimos momentos. Nós temos vários atores sociais que sofreram situações como que vocês passam aqui. E a Andifes aguarda ansiosamente que a Universidade Federal do Ceará volte a frequentar a Andifes. Então, não temos nenhuma dificuldade com isso. Se a comunidade decidir, fizemos até uma reformulação no estatuto recentemente. Para entrar na Andifes agora, tem que ter uma decisão do Conselho Universitário. E para sair também tem que ter uma decisão do Conselho Universitário. O fato do representante frequentar ou não frequentar as reuniões é opção pessoal. Agora, institucionalmente, entra com a aval do Conselho e sai a pedido do Conselho. Tudo isso em respeito à autonomia universitária. Quem tem que decidir é a comunidade por meio de seu algo maior que é o Conselho Universitário. Então, eu não posso deixar de fazer esse comentário que eu diria final ao agradecer a organização, o convite, a oportunidade, até de colaborar para o reinício desses debates, de estar nesse auditório que me traz memórias bastante felizes de pessoas que eu convivi aqui da UFC muito próximas e que me engrandeceram bastante também, de dizer que a Universidade Federal do Ceará está com as portas abertas para ir na Andifes no momento que achar conveniente. Eu tenho certeza que no próximo ano nós vamos ter esse momento, e eu falei, nós vamos fazer uma festa. Vamos fazer uma festa porque, na verdade, não vai comemorar só a Federal do Ceará, vai comemorar um lacre naquele momento que eu falei de resistência e de interrupção da desconstrução. Esse é um grande símbolo que nós vamos ter. Então, parabéns a vocês, não desanimem, continuem na mesma trajetória, fazendo o debate, inclusive com quem discorda, porque nós queremos o debate. Nós não temos problema com as posições, nós temos problema com a falta de debate, com a operação à margem do debate, interpretando como se fosse a posição da comunidade. E a gente sabe que não é. Então, sucesso para vocês. Eu tenho certeza que vai dar certo, porque, na verdade, nós temos uma tarefa coletiva que está sendo construída coletivamente. Obrigado, professora. Passar a palavra para o Custódio, depois Bruno, depois eu concluo a nossa... Não, só, de fato, agradecer a presença de cada um de vocês. Porque a sensação de estar recomeçando, né? E era muito importante que ainda fosse em 2022 que a gente marcasse, né, esse recomeço de estar em auditórios, de estar em espaços da universidade para debater a universidade. A universidade sem participação fica muito triste, né? Fica muito triste. E queria dizer assim para vocês,
que o grande desafio que a gente tem, né, eu vou dizer isso porque eu acho que é um desafio da própria comunidade universitária, é trazer de volta os estudantes, né, para as instâncias, né? E eu acho que o Bruno compartilha isso. A gente precisa montar uma estratégia, né, de ajudar mesmo, e quem puder, né, de vocês contribuir, principalmente os diretores, é muitíssimo importante, porque uma coisa que eu não disse aqui, né, e antes eu vou fechar com isso, no meu tempo de Andifes, a gente batia um lado do outro assim, e dizia assim, olha, como é difícil para os reitores incluírem nas pautas de discussão das plenárias assistência estudantil, né? Era uma discussão muito forte, sempre sobre orçamento, mas a assistência estudantil, naquela época, 2013, 2014, ainda não estava como uma pauta tão nevrálgica e tão fundamental. E quando eu saí de lá, em 2015, já se percebia em vários reitores que tinham acordado para o fato de que a assistência estudantil, o PNAES, esse programa fundamental, né, básico hoje para assegurar os estudantes nas universidades. Esse programa precisa de muito dinheiro, a assistência estudantil precisa ser ampliada, e eu acho que esse é o grande desafio, talvez um dos, né, das prioridades de uma... Talvez não, com certeza, né? Esse lugar tem que ser um lugar muito especial, muito bem cuidado, com articulação política forte, né? Porque não adianta a gente fazer planejamento para uma universidade que a gente quer grande, que é democrática, que atinja a sociedade, para emancipar a sociedade em diversos níveis, né, se a gente não estiver conseguindo cuidar da permanência dos estudantes aqui, né? Um gargalo imenso para entrar, uma distância imensa daquilo que o Gustavo falou, o Plano Nacional de Educação, que vai ser concluído em 2024, tá, que estava propondo 31% dos jovens de 18 a 24 anos do Brasil nas universidades, ficou muito longe, ela está quase que igual ao plano anterior, né? A gente está na faixa ainda de 19, e com a evasão talvez isso tenha caído até mais. Então, assim, essa distância ainda é muito grande. Ou seja, o gargalo é grande para entrar, mas, além do gargalo ser grande, quem entra não está conseguindo ficar, né? E não está conseguindo ficar, nós, professores, sabemos disso, né? Esse semestre, por exemplo, numa avaliação que eu fiz de final de turma, Filosofia da Natureza, estudantes que vinham pingados, alguns me disseram que não tinham como vir para a universidade constantemente por questões financeiras, né? Então, assim, eu acho que isso é geral em todos os cursos, porque a lei de cotas está aí, não só nos cursos de baixa demanda, mas os de alta demanda também. Então, assim, os desafios são grandes, né? Desafios de infraestrutura física, de laboratórios, né? De ampliação, né? Para instalar equipamentos. Me lembro, a Lidiane me levou, há uns anos atrás, na FOI, e passeando na FOI com ela e a Karina, deu para perceber caixas de equipamentos lacradas, que os professores conseguem em projetos, mas não tem onde instalar. Não tem espaço, né? Então, esse gargalo ainda é um gargalo muito grande. A Andifes, com certeza, vai estar junto, né, num processo que não é só da UFC, é de todas as universidades, né, para a gente projetar um futuro, né, de luz e de encantamento, viu, Diana? De encantamento para todos nós. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Obrigado pelo convite mais uma vez. Parabenizar de novo o Gustavo, a SBPC e ao Custódio aí pela organização. E dizer rapidamente assim, que realmente nós temos grandes desafios para o próximo período, que envolvem essa questão da infraestrutura da universidade, né, que a gente passa por um processo de desfinanciamento geral. Então, a gente vai ter que enfrentar a infraestrutura como algo extremamente relevante. Mas não adianta nada a infraestrutura se a gente não conseguir garantir aos nossos estudantes condições de permanência, tanto na graduação,
através dos programas de assistência e de permanência, mas também na pós-graduação, exigindo o aumento dessas bolsas que, ano que vem, a bolsa do mestrado vai ficar menor que o salário mínimo, né? Então, é grave, são coisas que a gente tem que enfrentar com urgência. Eu acho que isso é para ser resolvido no primeiro semestre desse governo. A gente tem que conseguir, efetivamente, que isso aconteça. E, no aspecto da ciência e tecnologia, a gente tem que entender, e aqui vejo todos aqui atuando na área da pesquisa, que nosso papel político enquanto pesquisadores, quando a gente deixa para a política resolver a nossa situação, o que eu vi esses 4 anos na Brasília, na Comissão de Ciência e Tecnologia, esse instituto de pesquisa vamos privatizar. Não vamos mais produzir radionuclídeos para tratamento de câncer no SUS, vamos comprar, vamos abrir para o mercado internacional. É uma empresa americana. A SBPC vai lançar uma nota, eles simplesmente rejeitam a nota da SBPC e vão votar o fechamento do instituto de pesquisa, de uma tecnologia que a gente domina. A mesma coisa tentaram fazer para o FNDCT, tentaram fazer para vários outros. A gente tem a CAPES e o CNPq, nós estamos lá, mas não tem mais orçamento. Então, enquanto a gente não atua politicamente na defesa desses instrumentos, os políticos fazem o que querem com os instrumentos de ciência e tecnologia. Então, acho que é um alerta que eu faço para os colegas, que a gente tem que atuar politicamente. Mas nessa relação com a sociedade também. Né, é o que a gente passou por um processo político de eleição agora, e o que a gente viu? A gente não precisa necessariamente de uma bancada científica, mas nós precisamos de políticos que entendam e respeitem a ciência como suporte para a construção das políticas públicas. E nós vimos os que negaram a ciência sendo eleitos. Apesar da pandemia, onde a ciência ganhou uma grande pauta, até uma pauta que a gente nunca esperava ganhar na mídia, a gente vai ver que no processo eleitoral isso não vira voto, não se transforma em voto. Então, a gente tem lá o Salles contra o meio ambiente, tem o astronauta contra a ciência e tecnologia, a gente tem a Damares contra as políticas afirmativas. Então, a gente viu que a ciência não pauta a política, porque nós, em certo modo, abrimos mão de pautar a ciência como um objeto de política. Então, eu acho que a gente também tem que transformar isso e revolucionar isso. Eu acho que isso a gente faz junto, né? Faz com as sociedades científicas, faz com a Andifes, faz com os sindicatos, faz com os estudantes do movimento estudantil, tanto da graduação quanto da pós, e a gente dialoga com a sociedade. E faz essa tal divulgação científica que a gente precisa também colocar como objetivo para comunicar com a sociedade, para que ela não ache que a gente está só brincando no laboratório com dinheiro público. E realmente a gente não seja aquele ente que vai ao governo só para pedir mais orçamento, sem mostrar para a sociedade por que aquele orçamento está vindo, por que a gente precisa de mais. Né? Então, acho que é um desafio que a gente vai ter que encarar. Queria deixar essa mensagem de reflexão final, acho que a mesa instigou a isso, né? E agradecer mais uma vez a possibilidade de estar aqui falando. Obrigado. Gustavo vai fazer mais 2 colocações. Desculpa atrapalhar o encerramento. Professor Rafael, é uma questão bem objetiva. Nós estamos debruçados sobre a questão das datas do Enem e do SISU, já tem 2 meses preocupados em antecipá-las em função do calendário das universidades. A última tratativa que tivemos com o MEC é que provavelmente o SISU vai começar na quinta-feira antes do Carnaval, vai passar todo o Carnaval e terminar na sexta-feira seguinte. Foi o último avanço que conseguimos, porque há atraso no processo, desde licitação para corrigir a redação no Enem. E a nossa preocupação sempre foi o seguinte: queríamos antecipar, sim, mas com segurança. Não adianta fazer correndo e depois dar um problema no resultado, e aí o problema é muito maior. Então, esse é um ponto que eu queria informar. E o outro é que, de fato, todas as universidades estão com um problema orçamentário bastante grave no final do ano agora. Semana passada conseguimos liberar em torno de 480 milhões, que estão pagando as bolsas da CAPES hoje, pagamos o PNAE semana passada, algumas despesas, mas é insuficiente diante do corte que sofremos ao longo desse ano. A Andifes está imbuída dessa missão de recuperar esse orçamento intensamente, todos os dias estamos no Parlamento, no MEC, na Casa Civil, na mídia, brigando intensamente. Se a Universidade Federal do Ceará não precisa, enfim, para nós também não é o determinante, porque quando nós brigamos, e esse é o ponto que eu quero concluir, nós brigamos para todas as universidades, inclusive para a Federal do Ceará. Não interessa para a Andifes
que uma universidade, em função da postura de um ou outro dirigente, tenha uma posição diferenciada. Não, nós queremos no governo financiamento para todas as universidades. A nossa pauta não é discriminatória, é todo mundo, inclusive Federal do Ceará, Mossoró, todas elas, para nós é fundamental. Eu espero que tenha sido pagas as bolsas dos alunos também da CAPES, aqui da UFC, todas elas, porque nós não brigamos para pagar as bolsas de quem saiu da Andifes ou com quem está na Andifes, brigamos para pagar a bolsa de quem tem a bolsa. Obrigado. Bom, agradecer, né, a participação de todos, dizer, bom, foi dada essa oportunidade à SBPC, o custódio deu, dizer um pouco, para finalizar, a posição da SBPC. Vocês sabem, a SBPC completa 75 anos no ano que vem, e, aliás, vai ter uma reunião da Andifes durante essa reunião, porque o reitor da Federal do Paraná, a Federal do Paraná vai sediar a nossa reunião anual, ele é o atual presidente da Andifes, professor Ricardo. Então, a gente convidou a Andifes para ir lá fazer sua reunião, bem como o CONFAP, né, que é o Conselho das Sociedades das FAPs, também fará a reunião durante a reunião da SBPC. Esses 75 anos, 74 anos da SBPC é de intensa luta. É uma organização civil, né? E a gente, de todas essas lutas aí que o Gustavo falou, participamos de todas, muitas delas de forma decisiva. E a nossa posição, agora nas eleições, como todos sabem, foi de fazer um documento, de cobrar os candidatos a nossa pauta, né, que envolve democracia, meio ambiente, direitos humanos, ciência, educação, inovação, tecnologia. O candidato Lula teve na reunião anual, o candidato Ciro teve na reunião anual, o candidato Bolsonaro não pôde comparecer. E aí, agora, para o governo de transição, nós fizemos documentos também. A SBPC não participa nem da transição no Estado, nem na transição nacional. Fizemos documentos também para os três. E, dessa forma, a SBPC felicita a chapa que foi lançada hoje e vai ter o mesmo comportamento de sempre, porque a SBPC tem esse recuo, né, de ser... Provavelmente, vão receber uma carta das reivindicações da SBPC para a Universidade Federal. Essa é a nossa posição. É muita alegria que ter boas chapas. Se essa for a única, ótimo, ela é boa. Mas, para quem a gente possa ter esse diálogo, a gente também dialoga com todo mundo que está à mesa, faz parte da nossa história. E, provavelmente, esse diálogo vai estar uma coisa muito importante, que é o recado que a gente tem dado. Não se trata de barrar um processo de destruição agora, também, sabe? Nem na UFC, nem a nível nacional. Trata-se de refundar o Brasil e refundar a UFC. A UFC também não pode continuar nas mesmas bases. Houve uma mudança terrível de um reitor para um outro reitor e os pró-reitores continuaram, sabe? A UFC é a mesma UFC de quando eu entrei. A sensação que eu tenho, isso é um depoimento pessoal de professor. Só há uma troca um pouco das cadeiras, mas os reitores, e é uma coisa hereditária também um pouco, é o filho de não sei quem que está, que é o primo. Então, a UFC precisa ser refundada também, como o Brasil precisa ser refundado. E, dentro dessa refundação, é um outro aspecto que um professor aqui falou, faz parte desse processo, que as decisões sejam realmente colegiadas, que elas não sejam decididas antes em WhatsApp e levado para o Consune ou para o CEP, decisões já tomadas, onde os representantes dos estudantes não têm mais nada a dizer, onde os representantes dos professores não têm mais nada a dizer, porque as decisões já chegam tomadas lá. Isso não é democrático, isso não leva a universidade para frente. Então, provavelmente, a gente deve colocar essas coisas também, né, no nosso documento. E eu acho que, realmente... a gente tem grandes desafios em todos os níveis, né? Como você mencionou, Gustavo, todas as decisões, tudo que for fazer, ou é uma construção coletiva ou não vai para frente, né? Você mencionou isso. E eu acho que isso passa também pela UFC, né? Trata-se de ter um projeto que as pessoas acreditem, o cientista acredite, o professor acredite, o aluno acredite, para que a gente realmente faça um negócio que a gente nunca mais retorne a esses tempos, né? Nunca mais a gente volte ao que passamos hoje. Agradeço bastante a participação de todos, a sua vinda, e, bom, vamos lá. Feliz 2023, né? Feliz Ano Novo para todos nós. Obrigada.